Oi, gente. Nossa sétima quinzena está iniciando essa semana. E no material de vocês tem a atividade juntamente com a parte teórica. Mas, como sempre, nas quinzenas eu trago para vocês um vídeo para ajudar a resolver e a entender melhor o conteúdo. E nessa quinzena a gente vai trabalhar sobre equação. E nesse vídeo a gente vai entender o que é equação, quais são os termos de equação, o que são os membros e como resolver essas equações. No caso da gente, a gente trabalha só com a equação do primeiro grau por enquanto, para posteriormente vermos alguma coisa de equação do segundo grau, certo? Então vamos começar. Equação. Primeiramente vamos entender que equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Chama-se equação. Então, a gente tem que entender isso. É uma sentença que tem operações envolvendo letras e números, porém, tem um diferencial. Ela tem que ter um sinal de igual, porque se não tiver, não é equação. A equação, a marca registrada, digamos assim, é a igualdade. Você pensa em uma balança de dois pratos. Se de um lado tiver uma quantidade, vamos supor 5 quilos, para que os pratinhos estejam equilibrados, do outro lado da balança tem que ter também 5 quilos. Senão, um lado vai subir e o outro, consequentemente, vai baixar, porque deixa de ter um equilíbrio e passa a ter um desequilíbrio, porque um dos lados vai pesar mais. Então, se você vê alguns valores onde tem a equação, algumas sentenças onde tem equação, para você identificar, você tem que perceber isso. Os que têm letras e números envolvendo operações, mas que tem que ter um sinal de igual. Aqui tem alguns exemplos. 2x igual a 4. A equação por quê? Porque tem a operação envolvendo letras e os números e o sinal de igual. Aqui, a ao quadrado ou a elevado ao quadrado igual a 4. 3x menos 5y igual a 7, m barra 2, ou seja, m dividido para 2, porque essa barra assim, ela tanto pode ficar na horizontal como na vertical. Aí, m dividido para 2 mais n igual a 3, e a mais m igual a 5. Assim como 3x menos 2x igual a 5. O que é que todas elas têm em comum? Todas elas têm letras, números, operações com essas letras e esses números e o sinal de igualdade. Isso aqui é o principal. Vocês têm que observar. Se não tiver sinal de igualdade, não são equações. Aqui, como a gente está vendo, o que não é exemplo de equações. 2x maior que 4, a elevado ao quadrado menor que 4, 3x menos 5y menor que 7, 5 mais 3 igual a 8. Por que essas aqui não são? Não tem letras e números envolvendo operações? Tem, porém está faltando o quê? O sinal de igual. Aqui tem o sinal de maior, sinal de menor, sinal de menor. Isso não é igualdade, é uma desigualdade. E esse aqui? Ah, esse aqui é porque tem sinal de igual? Não é, porque está faltando o quê? A letra, né? Para ser uma equação. Só tem a operação, 5 mais 3 igual a 8. Isso aqui não é equação, isso aqui é uma adição. Apenas uma operação de adição. Cada letra de uma equação representa um termo desconhecido da equação. Ela é denominada incógnita, ou seja, todas essas letrinhas que a gente viu nas equações anteriores, m, n, x, y, a, todas são chamadas de incógnitas. Então, você não vai ficar, a letra da equação, não, você vai dizer a incógnita da equação, porque é a incógnita. Vamos ver exemplos de incógnitas. Vamos tomar como exemplo as mesmas equações trabalhadas anteriormente. Nessa primeira, 2x igual a 4, quem é a incógnita, ou seja, quem é a letra? É x. Em a elevado ao quadrado igual a 4, quem é a incógnita? A, é a letra A. 3x menos 5y, que é igual a 7, quem é a incógnita? São x e y. Nesse caso, tem duas letras, então tem duas incógnitas, x e... Aí, de posse desses conhecimentos, sabendo o que é equação, o que é que caracteriza uma equação, vamos ver o que é a raiz ou solução de uma equação, certo? Para a gente entender e como resolver.
A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns desses valores a sentença será o quê? Verdadeira. Porque não é todo número que eu posso tirar, colocar no lugar da letrinha, da incógnita, que vai dar certo, não. É um valor específico que vai ser correto. E a raiz ou solução de uma equação é um número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença o quê? Verdadeira. Então, para eu ter a raiz, para eu ter o valor correto, eu vou retirar essa letra e colocar o quê no lugar? Um número. Se der certo, ok, aquele número é raiz ou solução da equação. Vamos ver aqui um exemplo 1. Vamos verificar se o número 1 menos 1 é raiz ou solução, é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Então, aqui, para a gente saber o que é que vamos fazer? Temos aqui a equação, né? 8x mais 3 igual a menos 5. Vamos substituir o x por menos 1, certo? O que é substituir? Tirar. Tira o x e coloca 1. Aí, ó, aqui eu tenho 8x, significa que eu tenho 8 vezes x. Por quê? Eu sei que é 8 vezes x, porque entre uma letra e um número tem um sinal de vezes. Ele não precisa estar lá explícito, não. Ele pode estar, ele vai ficar, tipo, digamos, escondido ali, mas eu sei, eu tenho que saber que ele está ali, certo? Então, se eu vou substituir o x por menos 1, é isso aqui, ó. 8 vezes 1, 8 vezes menos 1, mais 3 igual a menos 5. Pronto, tirei o x, coloquei o menos 1. Agora eu vou resolver para ver se dá certo. Aí eu vou resolver a operação. Deu menos 8 mais 3 igual a menos 5. Por quê? Porque se vocês lembram que a gente viu quando vimos expressões numéricas, quando eu tenho uma expressão, várias operações, eu resolvo primeiro quem na ordem? As potenciações e as raízes. Essa não tem, então a gente vai para a próxima categoria, que são o quê? Multiplicações e divisões, na ordem que aparecerem. Então, no caso, aqui tem multiplicação, então eu vou resolver primeiro ela. No caso, eu vou resolver 8 vezes 1. E quanto é 8 vezes 1? 8. É aqui, ó, menos do 1 com mais do 8. Oxente, mas eu não estou vendo mais aqui não, mas ele existe. Números que não tem sinal na frente, não tem nenhum mais, nenhum menos, eu tenho que saber que ali é um número positivo, tem um mais. Por quê? Porque o mais, ele pode ser colocado ou não, é opcional. O menos não, eu tenho que colocar na frente. Agora, o mais, eu posso colocar ou não. Aí, 8 vezes 1, 8. Mais com menos, menos. Aí, mais 3 igual a menos 5, eu vou repetir porque eu não vou resolver. Aí, agora sim, eu vou resolver essas operações que tem aí, restando. 8, menos 8 mais 3. Vamos pensar, você deve 8 no mercado. Vai lá e paga R$3. Você vai ficar devendo, né? Porque você não tirou a conta toda, mas você vai ficar devendo quanto? 5. Como você ainda está devendo, você não tem, vai ser negativo. Então, menos 5, o resultado. Lá do outro lado tem menos 5 também. Ora, eles são iguais. Menos 5 é igual a menos 5? Sim. Portanto, o que a gente pode concluir? Que menos 1 é raiz, ou também chamada de solução, da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Por que é raiz? Porque eu tirei o x, coloquei menos 1. Quando eu coloquei menos 1, a equação deu certo. Aqui, vamos passar, certo? Porque a gente vai para a parte de equação do primeiro grau, propriamente dita. A equação do primeiro grau é uma sentença aberta, ou seja, uma sentença que apresenta letras expressa por uma igualdade, envolvendo expressões matemáticas. Elas possuem dois membros. O primeiro está à esquerda da igualdade e o segundo está à direita, ok? No caso, estamos tratando de equação de primeiro grau, por isso o expoente da variável é sempre dado por 1. Ou seja, aqui no x, você está vendo que não tem nenhuma expoente, né? Não tem nenhum número aqui. Mas ele é 1, porque na potenciação a gente tem, né? Expoente 1, expoente 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nesse caso, não tem expoente. Por quê? Porque o 1, ele é substituível, ele não precisa estar aqui escrito. Mas eu sei que ele tem. Ele é do primeiro grau por isso. Se tivesse um 2, já não seria mais do nosso interesse, porque era a equação do segundo grau.
O que está aqui antes da igualdade é chamado de primeiro membro. O que está depois da igualdade é chamado de segundo membro. Portanto, você olha aqui, você foca no sinal de igual. Se tiver tudo que estiver daqui do sinal de igual para trás é chamado de primeiro membro. O que estiver do sinal de igual para a direita é chamado de segundo membro. Aí vamos ver um exemplo, porque a gente tem não só as equações, a gente tem também as situações problema. Um aluno do 7º ano da escola Dr. Adilson Bezerra de Souza, em Santa Cruz do Capibaribe, alugou o filme sobre a vida de Luiz Gonzaga, com o preço dado pela expressão 6 menos 9 igual a 9. Qual o preço do aluguel do filme? Então, a gente vai ter que resolver. Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Primeiro, a gente tem aqui, né, a equação. Vamos escrevê-la. 6x menos 9 igual a 9. Ok. O que a gente tem que entender? Quando a gente está resolvendo a equação, a gente tem que organizar isso aí, porque está misturado, está bagunçado. Ó, aqui, ó, tem número junto com letra e eu não posso deixar isso. Por quê? Porque eu quero descobrir esse valor de x. Para eu descobrir ele, eu tenho que deixar ele sozinho, eu tenho que isolá-lo no seu membro, ou seja, no primeiro membro. E para isolar, eu vou ter que ir tirando todos os números e tirando, até que ele fique sozinho. Então, eu vou fazer isso. Primeiro, 6x igual a 9 menos 9. O que foi que eu fiz aqui? Esse 9 que estava aqui subtraindo passou para o segundo membro. Tá vendo? Ó? Primeiro membro, segundo membro. Ele estava aqui, ó, antes do igual, então ele vai passar para depois. Esse 9 que estava aqui, ó, permaneceu, não mudei de lugar não, porque é lá que ele tem que ficar. Esse menos 9 vai passar mais 9. Por quê? Porque eu não troquei de membro, eu inverti de lugar. Então, se eu invertir o lugar, eu vou inverter também a operação. Se está menos, vai passar mais. Por quê? Está subtraindo, então vai passar somando. Não pode esquecer disso. Agora, eu vou resolver esse segundo membro. O primeiro membro continua o mesmo, porque eu não tenho que resolver. E o segundo membro eu vou mudar. Ó, 9 mais 9, eu vou resolver. 9 mais 9, 18. Aí, agora eu vou resolver. Meu objetivo é deixar o x sozinho, então eu vou tirando tudo que está junto com ele. Agora, o que é que está junto com ele? O 6. Ele não pode ficar aqui, então eu vou tirá-lo. Vou levar para quem? Para o segundo membro, para junto do 18, que é o número também. Deixar número com número e letra com letra. É o que eu vou fazer, ó. O 6 está multiplicando o x. Lembra? Porque a letra não precisa estar com um x entre ela e o número. Não precisa, mas eu sei que ela está ali. Então, eu vou fazer o quê? Vou resolver isso aqui, ó. 6 está multiplicando o x. Então, ele vai passar o quê? Dividindo. 8 dividido para 6. Então, ele é quem passa como divisor. Agora, eu vou resolver. Quanto é 8 dividido para 6? 3. Logo, x é igual a 3. Logo, o preço do filme é igual a 3. E outro exemplo, né? Só que com a situação problema. Somando as idades de Ana e de Beatriz, obtemos 15 anos. Calcule as duas idades, sabendo que o dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade de Beatriz. Vamos ver como é a resolução? Ana tem quanto? Tem x. Por quê? Porque eu não sei. É um valor desconhecido, então bota a letra que eu quiser. X. Beatriz tem 15 menos x. Por que 15 menos x? Porque somando as idades de Ana e de Beatriz, obtemos 15, né? 15 anos. Então, se somando a idade de Ana e de Beatriz dá 15, então, se eu tirar a idade de Ana, sobra a idade de Beatriz. Então, se eu tirar do 15, que é a soma, tirar a idade de Ana, vai sobrar quem? A idade de Beatriz. Então, como é a equação? 2x igual a 4, 15 menos x. Ó. O dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade de Beatriz. Então, a idade de Ana não é x, ó. Então, o dobro. Quanto é o dobro de x? 2x. Por que 2x? Porque dobro é 2 vezes. É o número multiplicado por 2. Então, tá aqui, 2x. Igual a 4 vezes 15 menos x. O que é quádruplo? Por que ficou assim? Porque é igual ao quádruplo da idade de Beatriz. Ou seja, 4 vezes a idade de Beatriz. A idade de Beatriz não é 15 menos x, porque se a soma das duas não dá 15, eu tirando a idade de Ana, não sobra a idade de Beatriz, então a idade de Beatriz é 15 menos x. Então, eu vou multiplicar o 4 por 15 menos x. Aí, por que deu isso aqui?
Vamos ver, ó. 2x está no primeiro membro, continua no primeiro membro, né? Eu não resolvi nada. Esse 4 vezes 15 menos x, eu tenho que resolver. Entenda uma coisa, toda vez que tiver um número junto de um parênteses aqui, ó, como nesse caso, é igual o exemplo do número e da letra. Não tem uma multiplicação aqui. Vocês estão vendo a multiplicação? Não, o sinal de vezes, aliás. Estão vendo algum sinal de vezes? Não, mas ele está ali implicitamente, está escondido. Do mesmo jeito é aqui. Eu não preciso colocar um vezes aqui, ó, mas ele está aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar esse número aqui, ó, por todos os outros que estão dentro dos parênteses. Assim, ó, 2x igual, eu vou repetir, aí eu vou fazer, ó, 4 vezes 15, 60. 4 vezes x, 4x. Esse mais aqui do 15 continua aqui, e esse menos aqui do x continuou. Pronto. Agora eu vou resolver a equação normalmente. Quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo membro. Quem está somando passa subtraindo, quem está subtraindo passa somando, e quem está multiplicando passa dividindo, e quem está dividindo passa somando, ou multiplicando, desculpem. Aí eu vou resolver, ó. Aqui, esse menos 4, ele está no lugar errado, entre aspas, digamos assim. Por quê? Porque ele tem que estar lá junto do 2x. Aí eu vou passar, só que ele está subtraindo. Então, se eu invertir o lugar, eu vou inverter a operação. Ele está a menos 4x, vai passar mais 4x. Ó. Então, 2x mais 4x igual a 60. 60 não mudou nada. Por quê? Porque eu não mudei ele de lugar. Se eu não troquei de lugar, não inverti ele, então vai ficar do mesmo jeito. Agora, eu vou resolver isso aqui. Ó. 2x mais 4x, que dá 6x, igual a 60. 60 nunca vai mudar. Vou só repetindo por quê? Porque não tem o que fazer lá. Agora, o que eu vou fazer? Toda vez na minha equação, eu tenho que deixar o x sozinho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse x, deixar ele sozinho. 60 está no segundo membro, continua. E esse 6 que está multiplicando vai passar para o segundo membro, para junto de 60. 6 dividido por 60, aliás, dividido por 6. Por quê? Porque se aqui tem multiplicação, vai passar como divisão. E o quanto é 6? 60 dividido por 6? 10. Logo, o x vale 10, ou seja, Ana tem 10 anos. Qual é a idade de Beatriz? É o valor de quem? 15 menos x, né? E quanto é x? Né? 10. Logo, 15 menos 10, 5. A idade de Ana é 10 e a idade de Beatriz é 5, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco mais do conteúdo. E durante essa semana e a outra, né, as dúvidas que vocês tiverem, é só me procurar, me perguntar, que estarei aqui para responder todas as dúvidas, ok?